Saudades a toda a Nação Nerdica, que é o Matheus Volnucci, e vocês têm visto muito a gente, inclusive outros participantes da Terra Nerdica, bastante, porque a gente está falando muito sobre esse assunto aqui, né? Apesar de que já passou o mês que normalmente as empresas tratam como o mês do orgulho LGBT, apesar de que pra gente não é só um mês. Se vocês acompanham a gente nas nossas lives, que se você não tá sabendo, a gente tá fazendo uma live todo domingo no Instagram Terra Nerdica, e lá a gente comentou sobre a diversidade da nossa equipe. A gente falou de como a gente tem muitas pessoas que se enquadram como LGB, porque não tem nenhum T, pessoas que se enquadram na negritude, feminismo e outros movimentos sociais também. Já faz uns 3 anos que a gente vem abordando esses assuntos, agora com um pouco mais de frequência, porque a gente tem visto também que vocês têm gostado dos posicionamentos que a gente tem abordado, das opiniões que a gente está dando. Mas hoje eu vou falar dos personagens LGBT dos quadrinhos, não todos, porque não dá pra falar de todos, falar exclusivamente da Marvel e da DC, porque são muitos agora, e cada vez eles têm incluído mais e às vezes até convertido um personagem, e eu vou falar um pouco também sobre essas mudanças, tanto em pontos positivos quanto em pontos negativos. Esse texto tá lá no site também, que eu fiz também no site um artigo sobre isso, e inclusive no TikTok, que sério, a Terra Nerdica tem TikTok agora. Personagens LGBT dos quadrinhos, faria ou não faria? Constantine e Lúcifer. Faria muito Lúcifer, faria muito Constantine. Lanterna Verde da Terra 2. Faria. Wicano e Hulkling. Olha, não sei, eles são tão fofinhos juntos que eu acho que eu não chegaria, não. Mística. Faria Mística homem, faria Mística mulher, faria Mística de qualquer jeito. Homem de Gelo e Lince Negra. O quê? Os dois juntos, claro. Wolverine e Hércules. Não, muita brutalidade, muito grande. Não, me intimida. Colossos do Universo Ultimate. Muito grande, muito duro. Intimida. Daken, me intimida. Deadpool, não sei, mas não sei. Loki, Loki, sim, demais. Loki homem, Loki mulher, Loki cavalo. Então eu vou começar pelos personagens da DC, né, que é a mais antiga que a Marvel. Já trabalho isso um pouco mais tempo, apesar de com um pouco menos de frequência, né? Mas eu vou explicar qual a origem de cada um e qual é a importância deles. Começando pela Batwoman, que é engraçado porque a Batwoman ela foi criada para responder certas insinuações que estavam tendo sobre o Batman e o Robin, sobre eles terem um caso homossexual, o que é uma coisa abominável de se pensar, porque o Dick Grayson naquela época ele era só uma criança, então imaginar que o Batman e o Robin eles eram um casal é um negócio muito absurdo. Inclusive existem piadas sobre isso até hoje, que eu acho muita falta de respeito. E qual a solução que eles tiveram? Criar uma versão feminina do Batman para ser um possível par romântico para ele. O que é irônico, porque depois da crise das Infinitas Terras, a personagem ela tinha assumido, mas ela voltou reconstruída, assumidamente homossexual. E ela fica com a Renée Montoya, que é aquela detetive que você vê nas Aves de Rapina. A Renée Montoya sempre foi assumidamente homossexual. E o universo de Gotham é onde a gente mais encontra personagens que se enquadram como LGBT dos quadrinhos da DC. Inclusive, eu acredito que quase 100% das Aves de Rapina são, no mínimo, bissexuais, especialmente falando da Canário Negro e da Caçadora. Mas, falando das Aves de Rapina, vamos falar também, então, de Arlequina e Era Venenosa. A Arlequina não é parte das Aves de Rapina, apesar de ser no filme, mas a Arlequina, como todo mundo sabe, é aquela personagem que foi criada também por insinuações sobre o Coringa ser homossexual e ter uma atração pelo Batman, porque a gente sabe que é verdade, né? Mas aí criaram essa personagem para ser o par romântico do Coringa e ao mesmo tempo também trabalhar uma questão muito importante que era sobre a agressão à mulher. E depois que a Arlequina foi agredida, na verdade de vários abusos e agressões que ela sofreu com o Coringa, ela finalmente se liberta depois de muito tempo e ela encontra apoio com a Era Venenosa, que desde sua criação é bissexual, né? Porque a Era Venenosa, ela tem aquele batom envenenado que ela beija tanto homens quanto mulheres. E a DC assumiu recentemente que a Arlequina e a Era Venenosa foram mais do que amigas, que elas tiveram caso sim, mas outros relacionamentos duradouros da Arlequina que a gente conhece é o do Coringa e o Pistoleiro, o que põe a Arlequina como
bissexual, tal como outra personagem que também já foi membro das Aves de Rapina, que é a Mulher Gato, também personagem de Gotham, né? Mas essa sendo trabalhada já há um pouco tempo sobre ser bissexual, apesar de que existe essa discussão sobre a sexualidade da Mulher Gato já há um tempo, porque ela era uma dominatrix. Mas a gente só sabe de relacionamentos sérios dela com, por exemplo, o Bruce Wayne. Então a gente não lembra, a gente pelo menos não lembra de relatos dela ter namorado alguma mulher, o que não faz dela menos bissexual, né? Mas pelo menos a gente sabe qual é a sua preferência. Agora vamos falar um pouco dos homens. Um homem, sim, que é o Constantine, que existe a discussão sobre ele ser assumidamente pansexual, principalmente por causa de uma piada que teve recentemente com ele em Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, sobre ele ter namorado o Tubarão Rei. Ao mesmo tempo, sabemos que o Constantine já foi casado com a Zatanna. Então a gente tem relatos de Constantine se envolver tanto com homens, com mulheres, com seres com aparência masculina, com seres com aparência feminina e com seres não binários também, o que faz do Constantine, sim, pansexual. Tal como Lucifer Morningstar, que não é um ser humano, é uma deidade, né? Então ele não tem gênero definido, mas ele se apresenta como homem. E a gente vê, na verdade, ele se envolvendo muito mais com mulheres, mas isso não é regra para ele. O que faz dele também, tal como Constantine, pansexual. E aí temos um dos casos, que inclusive eu tô com a roupa dele por causa disso, temos um dos casos que foi um dos casos que deu polêmica em 2012, que foi do Lanterna Verde. Eu lembro quando o Fantástico noticiou que a Lanterna Verde agora é gay. Lanterna Verde saiu do armário. Muita gente provavelmente acredita isso até hoje, mas foi uma notícia muito errada. Primeiro porque eles mostraram imagens do Hal Jordan do filme, interpretado pelo Ryan Reynolds, o que é o primeiro erro, porque a notícia em questão não era sobre o Hal Jordan, mas sim sobre o Alan Scott, que é o Lanterna Verde original, aquele que é da Terra 2, porque ele não saiu do armário, na verdade, ele foi recriado nos quadrinhos do 952 como um homossexual. E ele tem uma história muito interessante de como ele surgiu, como ele se tornou um Lanterna Verde, que tem envolvimento com a história do namoro dele. Então a história é muito interessante, vale a pena dar uma lida, se chama Terra 2. Eu inclusive já falei, tem um vídeo aqui que eu falei sobre a Terra 2. Vamos falar agora sobre a Mulher Maravilha. Não é novidade sobre as Amazonas terem movimento sexual ou amoroso entre elas, né? Isso, inclusive, é mítico. Mas isso ser tratado na Mulher Maravilha começou a ser recentemente. Recentemente, a DC começou a assumir que a Mulher Maravilha é bissexual, apesar de que existem discussões sobre ela ser pansexual também. Mas a gente só teve relatos de relacionamentos sérios dela com o Steve Trevor, com o Superman, com o Batman e até mesmo com o Lobo da Steppe, com o qual ela teve uma filha. A gente não teve nenhum relato dela namorando alguma mulher, mas a gente sabe que ela gosta também, o que não faz dela menos bissexual, mas com preferência assumidamente masculina. E agora vamos falar da Marvel. Não tem como falar de Marvel LGBT sem falar de Wiccan e Hulkling. Por quê? Porque recentemente eles se envolveram numa polêmica bem histórica, envolvendo o também prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que mandou retirar as revistas Vingadores, a Cruzada das Crianças, porque tinha uma cena de beijo entre os dois. Ele mandou retirar as revistas lá da Bienal do Livro. O que fez a revista ser muito mais vendida. Por causa dessa ordem, que foi noticiada antes, quando chegaram lá procurando a revista já tinha sido completamente vendida. Vamos falar também de Miss América, que é uma personagem, uma versão feminina de Capitão América e ao mesmo tempo também uma versão jovem da Capitã Marvel. Ela foi criada para ser a primeira personagem gay latino-americana a protagonizar uma história em quadrinhos. Ela foi apresentada no universo paralelo utópico, onde ela foi criada por duas mães que se sacrificaram para proteger da destruição do seu universo, e aí ela viajou por vários outros universos até ela chegar na Terra 616, que é o universo canônico, na qual são protagonizadas as histórias principais, né? E também vamos falar da Mística. Vamos entrar agora nos X-Men. Não tem como falar de LGBT nos quadrinhos sem falar dos X-Men. Mas vamos começar pela Mística, aquela personagem metamórfica que foi inicialmente vilã dos X-Men, né? Ela é uma das personagens mais interessantes, pois tal como sua mutação permite ela mudar de forma, né? Raven Darkholme, ela já foi homem, já foi mulher, o que faz dela gender fluid. E ela já ficou com o Fera, já ficou com o Wolverine, já ficou com o Magneto, já ficou com a Azazel e também com a Vidente Destino, com o qual ela se casou e juntas adotaram a Vampira. Juntas elas são as mães adotivas da Vampira.
E agora, Estrela Polar. Estrela Polar é muito interessante falar dele porque ele foi o primeiro a protagonizar um casamento gay nos quadrinhos. Foi noticiado isso na época, que ele casou com o namorado dele, o Jael Ginadu. Inclusive, teve participação de muitos personagens dessa edição. Foi muito legal. Já faz um tempo, né, que o pessoal acabou esquecendo. Então vamos falar de um que gera mais discussão, né, que é o Homem de Gelo e a Lince Negra. Por quê? Existe uma discussão sobre a bissexualidade do Bob Drake e da Lince Negra. O Bob Drake, ele, digamos, saiu do armário recentemente. O pessoal fala que isso foi uma coisa que foi inventada muito forçadamente, inclusive por causa da forma como foi revelada, que foi por culpa da Jean Grey, que leu a mente dele, o que foi algo muito feio, porque forçou ele, digamos, a sair do armário. E a Lince Negra já protagonizou movimentos pelo empoderamento do LGBT, principalmente lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o que faz deles dois o principal casal bissexual dos quadrinhos da Marvel, apesar de que eles não estão juntos atualmente. E falando em bissexuais também, vamos falar de Wolverine e Hércules. Hércules não é surpresa porque ele é um ser mítico da mitologia grega, então não é de hoje que ele tem relações com pessoas do mesmo sexo, mas o Wolverine foi um pouco surpreendente, inclusive fez muitos nerds se morderem, mas isso foi num universo alternativo, uma pena, porque eu queria ter visto, né, como seria se fosse no universo canônico, mas eu acho que foi uma forma da Marvel experimentar. Mas falando em universo alternativo, teve também o Colossus, no universo Ultimate, que ele foi apresentado como homossexual. O universo Ultimate ele foi criado pelo Mark Millar para ser uma versão atualizada do século XXI dos quadrinhos, mas acabou já, porque o universo canônico já ultrapassou o universo Ultimate. Então vamos falar também de Daken, que é o filho do Logan, e ele é bissexual, ele já se envolveu com várias mulheres, e também teve uma edição histórica que marcou dele, que foi ele tendo um caso com o mercenário Bullseye. E agora vamos falar de Dead, por ele ser assumidamente pansexual, inclusive ele é muito querido pela comunidade por causa disso. Pansexual porque ele já, como eu já disse, ele já se envolveu com gêneros masculinos, gêneros femininos e com não binários também. E falando em pansexuais, vamos falar de Loki, que não só pansexual, ele é também gender fluid. Loki já foi mulher, Loki já foi homem, Loki já foi animais e ele inclusive já deu à luz por ter se transformado em animal fêmea. Então o Loki, ele é mãe. Loki é um dos personagens que não só de hoje, né, mas da mitologia nórdica, ele é genderfluid e pansexual, e isso foi mantido nos quadrinhos da Marvel, o que faz, eu acho que o Loki é um dos personagens mais especiais nesse assunto aí. Então esses foram os personagens LGBT que a gente conseguiu lembrar, que a gente pegou daquela pesquisa que a gente fez lá no Twitter. Se você acha que faltou algum, diz aqui nos comentários ou fala com a gente no Twitter. Não se esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtidinha, compartilha para seus amigos que gostam desses assuntos e fique ligado nas nossas redes sociais para mais assuntos como esse, de quadrinhos e também de representatividade. Eu sou Matheus Vanucci e aquele abraço gostoso, cheio de saudade para vocês.